Nós agradecemos, Arthur, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com os amigos, pesquisadores, pessoal de renome nacional, né? Olha quantos nomes importantes reunidos aqui. O Arthur, ele tem essa habilidade, né, de ser um cluster que consegue, né, fazer esses eventos muito legais. E essa iniciativa de estudar o livro Organização e Decisão do Luhmann é realmente uma iniciativa desafiadora, porque, na minha opinião, esse é um dos livros comparáveis ao Ciência da Sociedade, né? Que é um dos livros talvez mais abstratos, mais difíceis assim, de entender de Luhmann, porque organização é uma coisa que está muito próxima de nós, todos nós fazemos parte, né, de sistemas de organização, mas ao mesmo tempo o Luhmann ele vai propor uma ruptura tão forte, tão profunda em relação a toda a tradição que vem, por exemplo, entre outras, né, de Max Weber, né, da noção de organização como burocracia, organização como racionalidade, né, como relações entre meios e fins. É uma ruptura tão forte que quando a gente começa a ler o Organização e Decisão já dá um certo espanto, tipo assim, do que Luhmann está falando, né? Nem parece que ele está falando algo desse planeta. E na medida em que a gente vai com muita calma, com muito cuidado, né, compreendendo as decisões conceituais, né, esse jogo, né, que Luhmann sempre faz com a questão do paradoxo, da comunicação, da informação e da autopoiese e da forma, né, do Spence Brown, a gente começa a entender um pouco assim, né, como que ele vai organizando essas questões. Então, para mim, uma grande alegria poder compartilhar com vocês algumas impressões, né, da minha leitura do capítulo 5 desse livro, tá? O professor Arthur me convidou para ser o mediador da temática do capítulo 5 do livro Organização e Decisão, cujo título é Relações Temporais. Relações temporais. Então, só para vocês se situarem, né, essa minha apresentação, ela vai ter então como tópico, né, o capítulo 5, chamado Relações Temporais, do livro Organização e Decisão de Niklas Luhmann. Na semana passada já foram feitas outras apresentações, né, o paradoxo da decisão. Na próxima semana será sobre a absorção de incerteza, que será o próximo capítulo. Então hoje a gente vai se dedicar a esse capítulo 5, tá? E pessoal, esse capítulo é muito difícil, muito difícil. Não sei se vocês já tentaram ler, tá? Mas a impressão que a gente tem nesse capítulo é que ele é um capítulo que não foi concluído por Luhmann, sabe? Porque essa aqui é uma obra mais ou menos póstuma, né, dele, tá? Ele faleceu, né, talvez antes de ter podido fazer uma revisão final. Então esse capítulo 5 em especial, ele dá a impressão que é um brainstorm, né, uma tempestade de ideias. Dá a impressão que Luhmann começou a escrever ali questões que ele vai desenvolver depois e ficou assim de uma forma que tu não consegue identificar aquela relação que Luhmann costuma utilizar nos seus outros livros, né? Como é o caso da Sociedade, Direito da Sociedade, né? Que tu tem não uma linearidade do argumento, mas que tu tem pelo menos aquela estrutura do tipo assim, vou analisar a primeira relação sistema-ambiente, que é a dimensão objetiva do sentido, depois a relação na dimensão social, né, alter ego, depois a relação temporal, né, passado e futuro, e depois a reflexividade, né, que é a reentrada da forma na forma. Então o Luhmann ele tem essa estrutura que se repete, né, nas suas diversas publicações. E nesse capítulo especial não, esse capítulo dá a impressão que ele faz uma indução, tá? Ele tipo assim, ele parte de um problema e esse problema vai levando a outros problemas, que levam a outros problemas, né? E aí ele vai colocando dessa forma assim diferente, né, do que é o estilo do próprio Luhmann. Então é um texto que a gente só consegue entender juntos, tá? Então fica aqui esse convite, né, para todos vocês compartilharem, né, aqui no chat, né? Não precisam ficar assim, tipo, tenho medo de fazer uma pergunta boba, né? Vocês podem ir durante a minha apresentação escrevendo aqui no chat, que a gente vai acompanhando aqui com a leitura, tá? E aí assim a gente vai podendo se ajudar, né, a explicitar e entender eventuais pontos obscuros, né, que possam ter nessa parte do texto. Pode ser, pessoal? Pode ser, Arthur? Tá? Beleza, então. Então, turma, eu preparei uma apresentação que ela é meio que um resumo desse capítulo, tá? Eu digo assim, meio que um resumo, porque
quem já teve a experiência de fazer resumo de Luhmann sabe que é diferente, né? Uma coisa é resumir textos com um argumento linear, né? Resumir textos de Luhmann é sempre um grande desafio, porque parece que sempre falta uma coisa muito importante assim no resumo. Então eu fiz aqui, né, destaquei alguns tópicos centrais, né, segundo a minha leitura, tá? Para a compreensão desse capítulo 5, mas fiquem super à vontade também de destacar outras coisas que vocês acharem interessante. E como essa leitura ela é nesse estilo brainstorm, tá? Que o Luhmann vai apresentar, eu quero manter a mesma estrutura que Luhmann utilizou para não ter uma perda da argumentação de Luhmann no texto, tá? Mas eu quero inicialmente fazer uma breve introdução de uma forma assim mais panorâmica, tipo assim, ó, o que Luhmann vai falar nesse capítulo, tá? Uma forma de assim mais resumida, né? E aí o pessoal depois, né, fica junto com a gente que a gente vai daí detalhar melhor, né? Seguindo o raciocínio de Luhmann dentro desse aspecto, tá? Então eu vou começar aqui a apresentação para vocês. Vamos ver se eu vou conseguir apresentar. Ok, então esses aqui são os tópicos, pessoal, que Luhmann vai tratar nesse capítulo 5. Tempo e memória. Tempo e memória, numa visão que não é ontológica, né? É um conceito realmente diferente de tempo que Luhmann vai apresentar para nós. Para Luhmann, o tempo não é uma unidade, não é um ponto, né? E tampouco uma seta que aponta em alguma direção. Luhmann, portanto, se afasta totalmente de qualquer visão ontológica, né, da temporalidade para pensar o tempo como um paradoxo. E é o paradoxo da diferença entre passado e futuro. Por isso que para Luhmann o presente ele é sempre uma unidade que simboliza a diferença entre o atual e o inatual. Simboliza sempre essa diferença entre passado e futuro. Então é essa efetuação, né, que não tem uma existência, portanto, positiva, certo? Mas que produz um efeito, né, muito importante em termos de paradoxo. A memória se relaciona de uma forma bem interessante assim com o tempo. E memória em Luhmann também não tem esse sentido ontológico, né, de algo que dá existência, mas a memória para Luhmann tem o significado, portanto, de um mecanismo de seletividade sobre esse tempo. A memória é o que permite a oscilação entre passado e futuro, tem por função, né, selecionar a diferença entre o que deve ser lembrado e o que deve ser esquecido em relação ao passado. Então a gente já vai aprofundar isso melhor, né, na exposição do texto de Luhmann, que é um tópico assim, muito interessante que aparece no início, né, desse capítulo. Depois o Luhmann vai relacionar a memória com a decisão. Né? O que é a memória para um sistema de organização que produz decisões? Né? E aí ele vai trazer para nós a diferença entre a memória da organização e a memória dos indivíduos, dos membros que fazem parte dessa organização. E existe um detalhe aqui que é bem interessante também de perceber, que Luhmann acredita que a organização ela usa primordialmente a memória da organização, ou seja, é uma autorreferência. Mas existem algumas situações em que a organização ela pode operar de forma heterorreferencial, procurando a memória dos membros dessa organização, que é uma memória muito mais ampla, mais rica, mas ao mesmo tempo mais arriscada, mais repleta de controvérsias, né? Repleta de outros problemas. Tá? Outro tópico é a relação entre memória e escritura. Nossa, esse conceito de escritura em Luhmann, né? Ele é tão complicado, porque às vezes ele fala em escritura, como ele faz lá no Direito da Sociedade, citando o conceito de escritura em Jacques Derrida. E às vezes ele usa escritura no sentido mais, como a gente pode dizer, mais assim coloquial da palavra, né? Que é o caso nessa obra, né? Que a impressão que, pelo menos é o que eu tenho na minha leitura, pelas referências que ele faz, né? Que a escritura aqui tem o sentido apenas de uma escrituração, de um registro, né, das decisões, seja na forma escrita, seja na forma de um computador, de dados, etc. Né? Então, nós vamos ver também essa questão. Tá? Os vínculos temporais, esse aqui é um tópico muito interessante, muito abstrato e muito interessante, que Luhmann apresenta para nós. É o modo como a decisão consegue transformar aquela noção que a gente tem do passado como algo que já aconteceu, algo, portanto, imutável, né? A decisão consegue transformar
essa determinação que existe no passado em algo indeterminável. E ao mesmo tempo ela consegue transformar o futuro, que é indeterminado, em algo determinado, tá? E ela faz isso justamente para tentar uma sincronização com o ambiente, tentar aquilo que a gente chama também de uma adequação, né, em relação ao ambiente, estar conectado, né, com o que está acontecendo no ambiente. Só que esse ambiente é sempre muito complexo. Esse ambiente, tu não consegue reproduzir ele, né, dentro da decisão. Então a decisão acaba, através desses recursos, né, da memória, da escritura, reconstruindo um sentido desse ambiente que é interno, que é baseado, portanto, né, numa relação de autorreferência. E aí o Luhmann identifica problemas. Ó, um dos problemas é, mas então como é que a gente aceita, né, uma decisão? E aí ele vai respondendo, olha, existem alguns pontos de apoio. Então tem tanto os programas de decisão, os condicionais, os finalísticos, como também as datas e os prazos exercem também uma motivação, digamos assim, para a gente aceitar, né, a decisão como uma decisão correta, eficaz, né, e outras coisas, tá? No finalzinho, pessoal, ele vai falar também da causalidade, e Luhmann desconstrói completamente a causalidade, né? Para Luhmann, a causalidade não é algo da natureza. Causalidade em Luhmann é um esquema de atribuição que o sistema faz para dar sentido, para construir, né, sentido a uma realidade, para organizar uma realidade. Então a decisão também usa muito a questão da causalidade, certo? Mas não é uma causalidade no sentido natural, né, aristotélico, tomista, né? É uma causalidade no sentido bem construtivista, que também é um tópico assim que será bem interessante dessa exposição. E no final, pessoal, então o Luhmann ele resgata aquela questão da redução de complexidade, né? Como as decisões elas procuram reduzir essa complexidade brutal do ambiente, mas paradoxalmente, ao reduzir a complexidade, cada decisão produz mais complexidade, né? Então é o paradoxo, né, de os sistemas sociais, da diferenciação, esse movimento sempre, né, de você reduzir seletivamente a complexidade, mas ao mesmo tempo essa redução ela implica em mais informação e aumenta a complexidade geral, né, da sociedade, criando aí, né, os estímulos para a continuidade desse processo de diferenciação funcional da modernidade. E no final, pessoal, eu gostaria de destacar alguns impactos e contribuições, coisas assim bem superficiais, né, para a galera que já é da área da sociologia, da ciência política, vai ser uma coisa assim muito óbvia, mas existem coisas que são importantes falar, né? Porque eu acredito que alguns dos pesquisadores que estão aqui conosco talvez não sejam assim tão iniciados assim, né, em teoria dos sistemas, então é interessante observar também algumas mudanças significativas, né, que Luhmann está propondo na tradição do pensamento sociológico, né? E aí eu quero destacar também algumas contribuições e impactos no final dessa exposição. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, então. Então, o primeiro tópico, né, o primeiro apartado do capítulo 5 é um tópico que Luhmann vai tratar do assunto tempo e memória. Essa relação, né, bem interessante para entender a organização e a decisão. O objetivo que ele coloca, assim, né, nos primeiros parágrafos, é explicar como um sistema constituído apenas por eventos, ou seja, não é um sistema ontológico, né? Não é um sistema constituído por partículas ou por indivíduos ou por uma referência humana, certo? Pode produzir novos eventos a todo momento, tá? Ou seja, como é que um sistema constituído de comunicação, né, que produz informação, mensagem e compreensão, pode produzir novos eventos? E a importância disso, né, a relevância disso é explicar o modo através do qual a organização decompõe o paradoxo da comunicação de decisões, que ela vai fazer isso distribuindo, né, ou seja, organizando eventos ao passado e eventos ao futuro. Pessoal, isso aqui, galera, é uma afirmação muito legal, é muito interessante, porque nós, fora da teoria dos sistemas, nascemos num mundo que está acostumado a entender o tempo como algo, como uma categoria de entendimento, né? Repara, por exemplo, a gente resgatar Kant, o tempo é um imperativo categórico, certo?
Então o tempo ele tem uma existência, digamos assim, que é condição de possibilidade para compreender outras coisas. E em Luhmann, por uma influência que vem de Spence Brown, o tempo ele é produzido pela forma. Então o tempo ele também é construção. Olha que interessante. O tempo ele não é um pressuposto, ele não é uma condição de possibilidade da existência das outras coisas. Ele é, na verdade, uma construção também. Spence Brown, só abrindo um parênteses, né? Lá no livro dele das leis da forma, tem uma passagem que ele fala que é o cruzamento da forma entre o market space e o unmarked space que produz o tempo. Ou seja, o tempo ele é produzido, tá? Pela passagem da observação entre um e o outro lado da forma. Porque a gente não consegue observar os dois lados ao mesmo tempo, certo? Então é justamente a passagem, a oscilação de um lado para o outro da forma é o que produz o tempo. O Luhmann fala isso também lá no Teoria da Sociedade, no início, né? Uma afirmação que parece assim meio incompreensível naquele contexto, né? Mas quando a gente lê o Spence Brown, começa a fazer mais sentido isso, tá? Então a decisão, meus caros, ela produz tempo, olha só, essa é uma afirmação fantástica de vocês compreenderem, tá? A decisão ela não é produto do tempo, a decisão ela constrói a temporalidade. E ela faz isso porque ela separa o que é passado e o que é futuro. Ela distribui, ela faz uma atribuição entre o que é uma coisa considerada como passado e o que vai ser algo considerado como futuro. Já vamos ver como é que Luhmann explica, tá? Essa forma, né, de atribuição desses diferentes vínculos temporais entre passado e futuro, tá? Pessoal, olha que afirmação interessante, ó. O tempo não pode ser explicado como um ponto, porque não há um hoje global. Galera, na teoria dos sistemas, cada sistema constrói a sua própria temporalidade, tá? E veja, não é difícil de entender que o tempo do direito é diferente do tempo da economia, que é diferente do tempo da política, da religião, da arte, da ciência. E não se trata apenas de uma questão de velocidade do tempo, certo? Se trata de entender que para cada decisão, o passado e o futuro eles são diferentes, são completamente diferentes. Se a gente observar, por exemplo, num âmbito da economia, dentro de uma cultura empresarial, de empreendedorismo, etc., o lucro é algo que é muito importante em termos de futuro, em termos de um estado que tu espera, né, atingir no futuro. Mas o campo do direito não. O direito não tem a ver com lucratividade, percebe? O direito tem a ver com outras coisas, né? Estabeleção de expectativas normativas, né? Usando o conceito de Luhmann, ou outras coisas em termos de prestações, tá? Por exemplo, justiça, paz, né? Outras coisas que os juristas podem dizer que são as contribuições que o direito pode desempenhar para os demais sistemas sociais, percebem? Cada sistema, portanto, tem a sua própria temporalidade. Então tu não pode mais falar em termos de sistemas que existe um tempo global, um tempo que seja unitário, tá? Então o Luhmann prefere entender o tempo como diferença entre passado e futuro. Uma diferença que, atenção, cada sistema pode reconstruir de forma diferente esse passado e esse futuro. E aí vem a questão da memória. Olha só, se o presente é um breve intervalo entre passado e futuro, se o presente é apenas uma diferença entre passado e futuro, e só como diferença é que esse presente ele pode ser atual, tá? O que controla essa diferença? O que diz, né? O que permite produzir esse sentido de que algo é passado e que algo é futuro? Como é que a gente pode atribuir coisas ao passado e atribuir coisas ao futuro? Segundo Luhmann, essa é a função da memória, tá? A memória em Luhmann, portanto, tem essa função de regular a oscilação entre esses dois lados da forma, passado e futuro. A memória, portanto, nessa visão não ontológica, né, ela tem essa... ela é, digamos assim, esse ponto, né, de conexão entre o passado e o futuro. É ela que permite, portanto, regular esse esquema de atribuição. Causalidade, a gente vai ver depois, né? Mas e as coisas, as relações de causa e efeito, né? Que existem na natureza e tal. Luhmann considera que a causalidade não é uma questão interessante aqui, tá? A causalidade é um esquema de atribuição, é uma forma de observação. Mas o que faz, né, essa conexão de passado e futuro é a memória, tá? O futuro é desconhecido e só aparece como surpresa em relação ao passado. Só aparece como informação.
O conceito de informação em Luhmann aqui é importante, tá? Só para resgatar, pessoal, lá nos meios de comunicação de massa, né? A verdade da comunicação de massa, o Luhmann explica bem essa questão da informação, né? Que informação é sempre aquilo que tem um caráter de novidade, de surpresa, de uma possibilidade de variação. E aquilo que não é surpresa, que não é novidade, não é informação porque é redundância, certo? Então é interessante perceber que o futuro ele nunca pode ser controlado, ele nunca é conhecido e ele sempre se dá para nós, né, como uma surpresa, mas não uma surpresa qualquer, é sempre uma surpresa em relação ao passado, é sempre como uma informação, mas é uma informação correlativa ao passado. E é por isso que a memória é que faz essa conexão, tá? Se a gente tem a memória do passado, é isso que dá sentido para o futuro e vice-versa, né? É o paradoxo, né? A novidade não pode ser recordada pela memória. Olha que interessante. A não ser como memória de um passado que a seu tempo foi um futuro desconhecido. A gente só lembra desse futuro, né, como um futuro que era desconhecido em um certo tempo do passado, tá? E aí vem uma distinção que é bem interessante e me parece que essa distinção ela não aparece em outras obras de Luhmann, tá? Me parece que essa distinção, né, ela é original, assim, né, desse livro, Organização e Decisão, que é a distinção entre uma memória da organização e uma memória dos membros dessa organização, tá? O Luhmann propõe essa distinção. Olha que legal, ó. A memória da organização em geral não recorda os motivos das decisões. Essa motivação depende da memória individual dos seus membros. Essa memória individual trabalha com analogia e por isso ela é muito mais rica, mas também mais incerta do que a memória da organização. E a hipótese de Luhmann sobre essa diferença, né, é que as organizações recorrem normalmente à sua memória, à sua escritura, tá? E somente às vezes a memória mais rica e incerta dos seus membros, certo? E aí pensando isso no campo do poder judiciário, que é a nossa área, né, de atuação, nossa, é bem interessante observar como as citações dos precedentes, né, jurisprudenciais pelos tribunais, ela acontece de uma forma assim a citar apenas a conclusão, apenas de assim o dispositivo, né, dos acórdãos, das sentenças. Não há uma referência aos motivos das decisões. Esses motivos que levam à tomada de decisões, geralmente ele fica no âmbito da memória individual dos membros, né? Que é uma coisa diferente, por exemplo, né, da cultura do common law, mais ou menos, tá? Então tem um tópico aqui que é bem interessante também de questionar a partir de Luhmann, né? Essa relação que o direito faz com essa memória da organização, tá? E essa memória individual dos membros, né, da organização. Se alguém tiver alguma intervenção, alguma questão até aqui, pode fazê-la, tá, pessoal? Fiquem à vontade. Ainda no mesmo item, o item 1, o ambiente da organização opera de modo simultâneo e por isso ele é inobservável. Sim, o ambiente da organização são todos os demais sistemas sociais. É uma complexidade não estruturada, uma complexidade brutal, né? Imagine uma organização como os tribunais, né? Ou como a advocacia, ou como o Ministério Público, falando exemplos assim da nossa área jurídica, né? Gente, as decisões elas devem estar conectadas, sincronizadas, a gente vai falar depois, né, desse esforço da sincronia com o sistema do direito, mas tem que estar com o olho também na política, ao mesmo tempo tem questões econômicas envolvidas, percebe? A sensibilidade que uma decisão tem que ter para essa complexidade da simultaneidade do ambiente, ela é muito exigente, muito exigente. E esse ambiente de organização, meus caros, em Luhmann não adianta, é a ideia da autopoiese, da autorreferência, né? O ambiente ele sempre acontece de modo simultâneo, é tudo acontecendo ao mesmo tempo, e por isso esse ambiente ele não é estruturável para uma observação, ele é complexidade bruta, tá? E as organizações, elas então precisam reconstruir a forma do ambiente, essa forma da simultaneidade, do caos, né? Elas precisam organizar essa identidade e a estrutura internamente. E elas fazem isso através da sua autodescrição como processo, como uma série de eventos, tá?
é uma forma que Luhmann coloca como uma hipótese, né, de que a simultaneidade do ambiente fica excluída pela forma da sucessão, pela forma do processo. Então olha que coisa interessante. Um dos efeitos da organização, aliás, um dos efeitos da decisão das organizações é justamente organizar na forma de um processo temporal aquela simultaneidade que acontece no ambiente, tá? E cara, a gente enxerga isso assim de uma forma muito evidente. Eu não sei quem acompanha as notícias do mercado financeiro, por exemplo, tá? Quem acompanha esses sites, né, que são especializados em notícias de economia, tipo Valor, tipo Infomoney, etc., né? É engraçado porque eles dão as notícias atribuindo significado para as oscilações, né, da bolsa, da taxa de juros, da taxa de câmbio, né, o real em relação ao dólar, etc., a eventos políticos, às vezes econômicos, às vezes eventos que são nacionais, às vezes eventos que são internacionais, e que muitas vezes não tem relação nenhuma com o fato, sabe? É tipo assim, a bolsa hoje subiu 2 pontos acompanhando a reunião do Comitê de Política Monetária Nacional que vai definir a taxa de juros na quarta-feira. Tipo, nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Mas as notícias, elas fazem essas conexões, ou seja, é uma forma de você organizar uma coisa que na verdade é um caos, uma coisa que na verdade a base de informação, né, ela é de alta complexidade, é algo assim incontrolável, insondável, né, no campo da decisão, tá? O presente é, por natureza, indeterminado, em razão dessa incontrolabilidade do ambiente. Tu não consegue conhecer tudo o que está acontecendo ao mesmo tempo, certo? É impossível, segundo Luhmann. É uma ilusão, na verdade. Não é que seja impossível. É uma ilusão você acreditar que é possível tomar uma decisão hoje levando em conta todas as variáveis que estão acontecendo simultaneamente, né? Não tem como fazer isso. E legal que esse é o fundamento da possibilidade de decidir. O presente é sempre um momento novo, é o início de uma nova história. E somente a decisão que separa passado e futuro constrói a forma do presente. A forma, né, dessa possibilidade de decidir algo diferente. Essa possibilidade de produzir a diferença. Estão compreendendo, pessoal? Estão compreendendo? É muito interessante essa observação de Luhmann. A memória, aí ele volta para a questão da memória, né? A memória controla a diferença entre passado e futuro. Ela controla a oscilação da diferença entre passado e futuro. E o presente e a decisão, eles coincidem, portanto, porque a decisão é sempre algo que acontece no presente, tá? E aí Luhmann identifica, então, que há uma correlação de 2 paradoxos. A decisão copia o paradoxo do tempo, que é o passado e futuro, duplicando em si mesma o passado reconstruído como alternativa e o futuro como diferença. Nossa, olha o grau de abstração, né, que Luhmann chega até aqui, tá? E vou tentar explicar isso de uma forma talvez diferente, assim, para ver se a gente consegue compreender isso melhor, tá? Assim, o passado perde sua determinação e se torna indeterminado para poder decidir, né? E ao mesmo tempo em que o futuro perde a sua indeterminação e se determina de que forma, né? Como escopo, como um objetivo, como uma finalidade da decisão, tá? Cara, esse aqui é um dos tópicos. Olha, se existisse uma estatística, eu diria que muita gente para de ler Luhmann aqui, né? Esse livro para no capítulo 5º, ó, daqui, melhor fechar o livro, esperar um pouco, né? Assentar um pouco a ideia, porque o negócio agora se tornou realmente assim muito abstrato, tá? A noção de paradoxo já é complicada, né? Agora, a noção de 2 paradoxos correlatos, né? Ela se torna um nível de abstração agora, vamos dizer assim, inclemente, tá? Mas como é que acontece isso, turma? Vamos tentar explicar isso de uma outra forma. O paradoxo do tempo, galera, é a diferença entre o passado e o futuro, que é sempre uma diferença, né? Então, não existe, por exemplo, não existe passado e futuro no passado. E também não existe o futuro do passado e do futuro. Esse que é o paradoxo, entende? Então, o passado e o futuro é um paradoxo porque é uma unidade que não encontra, por exemplo, um futuro da diferença entre futuro e passado, ou um passado da diferença entre futuro e passado, percebe? É como não existe direito da diferença de direito e não direito. Não existe o direito de dizer o que é direito e não direito, tá?
Esse que é o tipo do paradoxo, assim, fundamental, né, desses sistemas mais importantes para Luhmann. E a decisão, ela reconstrói esse paradoxo, turma, de uma outra forma. A decisão, ela reconstrói o passado, que é, digamos assim, numa concepção tradicional, determinado, como algo indeterminado, certo? E, ao mesmo tempo, ela reconstrói o futuro, que é, numa visão tradicional, indeterminado, como algo determinado. Ou seja, a decisão, ela duplica essa relação, tá? É uma reentrada da forma, né? Usando aquela expressão do Spence Brown, tá? E, pessoal, isso explica para nós uma frase muito complicada de entender, que está lá no Direito da Sociedade. No Direito da Sociedade tem um momento em que Luhmann fala que a decisão só é possível porque ela decide sobre a sua própria impossibilidade. Nossa, o que é isso? Como assim? Né? Como assim? A decisão jurídica, ele fala assim, né? Ela só é possível porque ela decide sobre a sua própria impossibilidade. Tipo, é a impossibilidade de decidir que torna possível a decisão. E agora ele explica melhor, pessoal, o que ele estava querendo dizer com aquela frase, né? Lá no Direito da Sociedade. Luhmann mostra para nós, turma, que a decisão, olha que coisa interessante. Isso aqui conecta também com o texto do 12º Camelo. O 12º Camelo, Luhmann também fala disso, tá? Que a decisão, turma, ela torna indeterminado um passado que é determinado, que já aconteceu, certo? Mas ela transforma esse passado em alternativas de decisão, alternativas que devem ser escolhidas, ok? Justamente para tornar possível a si mesma. E olha que interessante, se não houvesse essa possibilidade de escolha em relação a alternativas de decisão, que a própria decisão afirma ser alternativas, não seria uma decisão, seria apenas uma continuidade, percebem? É justamente a transformação dessa base de informação que vem do passado como alternativas possíveis de escolha que torna a decisão não só possível, mas é o que justifica a própria existência de uma decisão como um paradoxo, percebe? E em relação ao futuro, a mesma coisa. O futuro está sempre indeterminado, está sempre em aberto, mas a decisão ela se afirma a si mesmo como algo certo, como algo determinado por essa base de informação que ela utiliza, que é seletiva, que é a memória, etc., tá? Referida a um escopo de decisão, a um objetivo, a uma finalidade, que é o próximo tópico daí que ele vai enfrentar. Abrindo um parênteses agora, pessoal, perceberam como o texto de Luhmann parece que ele vai descobrindo problemas e aí vai escrevendo, né? Parece que ele usa uma lógica aqui mais indutiva do que aquele estilo, né, que ele costuma utilizar, tá? Aí a gente vê então no item 2. A função da memória é separar a recordação e o esquecimento. Ela produz a seletividade, que não indica o lado esquecido como esquecimento. E isso acontece, meus caros, porque a gente não pode observar a própria observação, né? Lembra do ponto cego, né? Aquela concepção que vem de Maturana, né? Então é interessante porque a memória a gente sempre memoriza apenas o lado do que é lembrado. A gente não memoriza o que foi esquecido, entendem? É interessante observar que a memória ela controla essa seletividade, sempre escondendo o esquecido. A gente não lembra o que foi esquecido, a não ser numa outra operação, né? A não ser através de uma outra forma, né? de observação da memória, percebe? E assim ela torna o passado sempre incerto para a decisão, torna o passado um risco sempre presente para a decisão. Por isso que a memória ela é tão importante, né, para a possibilidade da decisão. É justamente essa seletividade da memória que produz essa indeterminação do passado para a qual a decisão constrói, né, alternativas de decisão. É legal aqui que a gente tem uma ruptura da noção de memória como recordação ou recuperação de informações esquecidas, né? Então a memória em Luhmann ela é um conceito assim bem diferente, tá? E até para fazer uma provocação, pessoal, a noção de memória em Luhmann ela é parecida, certo? Parecida, ó, é uma provocação que eu vou fazer, tá? Com a noção de arquivo de Michel Foucault, tá?
A gente tem uma publicação sobre isso, né? Quem tiver interesse em pesquisar sobre isso, a gente já fez uma reflexão, porque há uma correlação interessante, assim, tá? Entre as duas. Não estamos dizendo que é a mesma coisa, são bem diferentes, né? Mas tem uma relação aqui bem legal, assim, com a noção de memória e arquivo da arqueologia de Michel Foucault. Muito bem, só um parênteses. A Magna fez uma indagação. Nessa visão, o passado não seria algo estanque em relação à possibilidade de decisão? Olha que interessante, Magna. Sim e não ao mesmo tempo, tá? Porque é um paradoxo. Tem que entender o passado como algo que é paradoxal. Em Luhmann, o passado ele também é uma reconstrução seletiva que um sistema faz. Então a memória que um sistema tem do passado não é uma memória, digamos assim, de uma totalidade do que aconteceu. É sempre algo seletivo. A gente lembra daquilo que constitui, digamos assim, uma base para a decisão. Mas a gente esquece aquilo que impede a tomada de uma decisão. Percebe, Magda? Eu vou tentar dar um exemplo para tentar ilustrar isso. Veja se vocês concordam com o meu exemplo, tá? Olha só. E se vocês me permitem, eu sei que nem todos são da área do direito, mas eu vou dar um exemplo recente, tá? Do Supremo Tribunal Federal aqui do Brasil. O nosso Supremo Tribunal Federal, turma, ele decidiu uma questão de constitucionalidade da possibilidade de usar meios não convencionais de execução dos créditos, tá? Que é o caso, por exemplo, de suspensão da carteira de motorista e suspensão do passaporte de uma pessoa que é devedora. E o Supremo considerou que é possível, e isso não é inconstitucional, tá? Embora haja uma restrição de direitos mais severa, né? Mas ele considerou que não é inconstitucional, principalmente para assegurar a efetividade do processo, a efetividade da satisfação dos créditos das pessoas e nas hipóteses de abuso. Esse é um detalhe interessante, porque o Supremo, de uma forma muito perspicaz, entendeu que isso não se aplica em qualquer situação. Se aplica naquela situação em que o devedor ele ostenta um patrimônio, né, ele aparece nas redes sociais fazendo viagens para o exterior, ostentando um certo patrimônio, um certo padrão de vida e se negando a pagar determinados créditos ou escondendo patrimônio, etc. Ok. Repara que para a organização Supremo Tribunal Federal tomar essa decisão, ela articulou uma memória, por exemplo, de princípios como efetividade do processo, celeridade, tipo questões que envolvem ali restrição de direitos. Será que não é um tipo de coisa quase que uma prisão civil, sabe? É muito próximo, né, de uma restrição do direito de ir e vir, portanto de liberdade, sabe? Então tu tem toda uma construção seletiva de uma memória do sistema para usar, né, como uma base de informação. Muito bem, mas repara como essa memória é seletiva. Em nenhum momento a decisão do tribunal levou em consideração a possibilidade de pensar na qualidade do crédito. Por exemplo, olha que interessante, Magda. Em nenhum momento o Supremo pensou o seguinte, mas espera aí, será que um senhor de idade que sofre uma propaganda super agressiva daqueles empréstimos consignados, aquelas propagandas de banco para fazer empréstimo, para não sei o que, para você se dar bem na vida e não sei o que, e aí esses empréstimos com taxas de juros super abusivas, sabe? Esse tipo de crédito que não tem a mesma qualidade que tem, por exemplo, um crédito, por exemplo, de pessoas, né, que fizeram um negócio mais razoável, tá? Será que esse tipo de crédito ele poderia ensejar também esses meios não usuais, né, de execução? Percebe? Em nenhum momento isso apareceu na memória do sistema, mas poderia, percebe, Magda? Mas a memória ela é seletiva, porque ela é uma memória que atua apenas para reconstruir o passado do próprio sistema no sentido dos objetivos da decisão, tá? Essa que é a ideia. Muito obrigada, foi legal, né? Foi muito elucidativo. É legal. Agora, o difícil é pensar isso, porque o Luhmann coloca para nós a dificuldade que uma organização tem de ficar observando o ponto cego da memória, né? É muito difícil, porque para você observar o ponto cego da memória, você tem que usar uma outra forma de distinção. Você tem que criar tempo, percebe? Você tem que sair do sistema de referência, né?
ou usando uma expressão da cultura organizacional, você tem que sair da caixinha, né, para você observar a coisa de um outro ponto de vista, de uma outra forma de observação. E não é fácil, né, fazer isso. Então a gente não pode afirmar que nunca haverá uma decisão nova ou inovadora, como é hoje a linguagem, né, fala, né, inovação e tal. Mas a gente também não pode dizer que é sempre a mesma coisa, sempre uma redundância, sempre uma repetição. Porque a relação da novidade com a redundância, ou a variação com a redundância, ela é sempre uma correlação. Então, o novo, ele se determina em relação ao passado, percebe? Então, a gente tem que sempre entender isso como paradoxo, como uma diferença que é autoconstituída. Então, a gente pode dizer que existe sim a novidade, existe a inovação, inclusive no campo do direito, mas o que determina o sentido da inovação é sempre essa referência do passado da memória, que é seletiva, percebe? É a diferença que produz o sentido da... É a variação, né, produzida pela diferença que produz o sentido da novidade, da informação, da surpresa, da divergência, né, daquilo que causa até um estranhamento assim, para nós. É como a luz, né? A luz só faz sentido a partir da escuridão. O frio em relação ao calor, né? São as diferenças, as formas, né, de diferença. Legal, galera? Então essa é uma parte que eu diria assim bem abstrata, né, do livro, que é muito interessante de perceber também. Agora vem, pessoal, no item 2, a questão da escritura. Agora que Luhmann começa a falar da escritura. Ó, que legal, Valber, hein? Tua pergunta é da hora, hein? Luhmannianamente pensando, tá? Luhmannianamente pensando, Valber, eu diria que é uma estratégia do Supremo evitar explicitar a mutação constitucional, porque um dos critérios que o próprio Luhmann identifica como sendo um critério super eficaz de legitimação da decisão é você apresentar a decisão como repetição e não como novidade. Porque a novidade tu precisa assumir o risco e esse risco tu tem que argumentar. Tu precisa dizer assim, olha, eu estou assumindo o risco de mudar. Então, se você mantém a decisão dentro do padrão da repetição da memória do sistema, né? Então tu já tem ali uma certa, como a gente pode dizer, uma sublimação do risco da decisão para a estrutura da organização. Então tu despersonaliza, né, a decisão. É uma estratégia. E a outra questão interessante, Valber, é que a memória, por ela ser seletiva, ela reconstrói inclusive o passado, né? Então, por exemplo, quando a gente começa a estudar direito constitucional hoje, a visão que nós temos hoje da Constituição e do próprio objetivo do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição, etc., né, ele também sofre transformações, ele também sofre mutações, né? Então, é legal perceber que em Luhmann a decisão ela transforma não só o passado, mas também o futuro. Ela transforma tudo. Tudo é possível, né, de transformação, a não ser um limite, que é o limite de manter a própria possibilidade da decisão. Então, o limite que a decisão de uma organização tem, é tipo assim, a decisão ela não pode decidir parar de tomar decisões. Esse que é o limite, né, que Luhmann coloca. O item 3. Vínculos temporais e sincronização com o ambiente. Gente, esse aqui é um tópico muito importante, porque quem toma decisão sabe que a dificuldade que é você tomar uma decisão conectada com o que está acontecendo. Sabe? A pior coisa é a gente tomar uma decisão sem ter informações do que está acontecendo no momento, né? Sem ter informações sobre o passado, sobre as outras pessoas que estão decidindo, sabe? Então essa questão da sincronização com o ambiente é um tópico assim bem interessante. E aí tem a ver com acoplamento estrutural, né? Tem a ver com esses conceitos que são bem importantes em Luhmann, tá? Então olha só, seguindo aqui a estrutura do argumento de Luhmann, ó. Através das formas de mediação do tempo, ele se torna um tempo global. Por exemplo, o calendário. O calendário é uma forma de mediação do tempo, tá? Então a gente falou antes que não existe um tempo global, porque cada sistema tem a sua própria temporalidade, né? Cada indivíduo, cada sistema de consciência tem o seu próprio tempo. Mas o calendário é uma forma de mediação. Então, apesar de cada
sistema ter o seu próprio tempo, nós temos uma referência externa, né? Uma heterorreferência, que é o calendário, tá? Que permite dizer assim, olha, hoje todo mundo sabe que hoje é terça-feira, né? Mas o significado da terça para cada um de nós, né? Cada um de nós tem os seus próprios deveres, as suas próprias tarefas, né? Nessa terça-feira, certo? Então o calendário tornou possível as organizações lidarem bem com a estrutura dos vínculos temporais. O paradoxo do tempo, a sua unidade feita de atualidade e inatualidade, torna-se inofensivo para a organização, cujas decisões agora então são datadas, tá? Ah, vocês estão vendo a projeção, pessoal? O Rogério está perguntando aqui. Ah, legal. A Ana confirmou que está funcionando bem a projeção. E aí Luhmann faz a seguinte pergunta, ó. É a pergunta do texto, tá? Eu destaco assim porque a gente vai falando dessa forma para tornar o texto um pouquinho mais explícito, né? Mas mesmo depois do calendário e outras medidas globais do tempo em nível social, o paradoxo do tempo produz ou continua produzindo, né, o problema da simultaneidade do sistema e do ambiente. O que é essa simultaneidade do sistema e do ambiente? A gente já falou sobre ela um pouquinho, tá? Mas olha o conceito de Luhmann, ó. Tudo acontece de modo simultâneo, e simultaneidade significa incontrolabilidade, significa incerteza. Pessoal, não tem, na teoria dos sistemas, como você controlar tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. Ó, pensa hoje que você quer investir R$1.000 em algum investimento, em algum ativo financeiro. Repara, tu até pode pensar assim, olha, tudo indica que a Vale do Rio Doce vai subir na bolsa porque ela caiu muito nos últimos anos, ela é uma empresa que está dando muito lucro e está só esperando sinalizar uma melhoria do mercado do consumo de aço e de metais básicos na China. Então quando der esse sinal, cara, vai disparar a Vale do Rio Doce. Inclusive, todas as corretoras, né, elas estão sinalizando a Vale do Rio Doce como um dos melhores investimentos de ativos financeiros do Brasil hoje. Tudo bem, repara, toda a base de informação leva a crer que a decisão de investir na bolsa hoje, talvez a Vale do Rio Doce poderia ser a melhor. Mas veja, a gente não sabe, galera, porque nesse exato momento pode estar acontecendo diversos fenômenos, né? Pode estar acontecendo diversas coisas ao mesmo tempo na economia, na política, na religião, na ciência, que podem interferir completamente, né, nessa base de informação que para a decisão a gente parece que tem uma base assim de memória, né, que tem uma certa estrutura, uma certa continuidade, mas que na realidade é sempre algo incontrolável, incerto. Vocês entendem isso, turma? Vocês percebem essa incerteza? E para esse problema é que as organizações tentam se sincronizar, elas tentam se conectar com o ambiente através de um esforço de harmonização. E esse verbo, harmonização, ele é novo para mim, tá? Eu fiz essa leitura com base no Organização e Decisão, que é uma tradução para a língua italiana, acho que é do Giancarlo Corsi, tá? Uma boa tradução, certo? Mas essa palavra harmonização dos eventos do ambiente na organização, ela é nova para mim, tá? Me chamou a atenção. Não sei se vocês concordam, quem tem as leituras, né, desse livro no alemão, depois comenta se essa palavra realmente faz sentido aqui, tá? Mas essa sincronização só acontece no sistema por meio de uma memória, e essa memória é sempre seletiva, né? Recordações e esquecimentos, altamente seletiva. Entre auto e heterorreferência, o sistema prefere sempre a autorreferência, tá? Mas às vezes pode acontecer mudanças capazes de assumir a forma do distúrbio, da irritação, da necessidade de mudanças. E na linguagem das organizações, essas mudanças são chamadas de inovação, tá? Legal, né? Faz sentido essa afirmação que Luhmann coloca aqui para nós. Aí, olha só como é desconectado. Lembra que antes Luhmann sinalizou a importância do escopo, do objetivo, da finalidade, né? Como sendo a forma da determinação, da indeterminação do futuro, né? Olha que frase estranha que eu falei, né? O objetivo para a decisão é a forma da determinação do indeterminável em relação ao futuro, certo? E aí depois desse tempo, aí o Luhmann vai para a questão do escopo, do objetivo e da finalidade. Repararam que tem uma certa quebra, né, na estrutura do texto. Por isso que eu digo que esse texto parece que ele é meio que um brainstorm, assim, ele não foi exatamente finalizado, né,
por Luhmann, tá? Mas aí agora ele resgata essa questão. Primeiro, pessoal, o Luhmann, ele conhece bem a questão do telos, né? O Luhmann é um cara muito diferenciado, pessoal. Parece que ele tem leituras de Heidegger, né? O Heidegger, lembrando o nosso amigo Valber, né, Valber? O Heidegger, eu não lembro se é lá na metafísica, ou o que é metafísica, mas tem, ou se são nos estudos filosóficos, existe um texto do Heidegger que ele fala sobre a expressão grega telos, da teleologia, e Heidegger mostra que para os antigos a teleologia ela tem o significado do objetivo, mas ela significa também completude, porque inclusive na língua portuguesa, né, a palavra fim, ela significa tanto objetivo, tanto uma finalidade, mas ela significa também fim no sentido de terminar, de completar, né? Então Luhmann, ele não fala da decisão como algo que é teleológico ou como finalidade. Ele faz ele explicita essa diferença, tá? E ele diz, olha, eu prefiro entender essa referência da decisão jurídica como escopo, porque é uma forma de você distinguir, inclusive, do objetivo em relação à tradição científica da palavra objetivo, no sentido de objetividade, né? Então ele prefere usar a palavra escopo, no sentido de que o escopo é o objetivo, é a finalidade, mas não como completude e tampouco como objetividade, certo? É escopo no sentido de um objetivo a ser alcançado, né? Num estado de coisas desejado. Ó, ele até define escopo, ó. O escopo é algo que se refere ao futuro, mas sempre como um problema atual. O escopo se projeta no futuro como diferença entre um estado desejável e um estado diversamente verificável. Então veja, o escopo em Luhmann não tem a ver com completude, não tem a ver com um final feliz, não tem a ver com um término, né, do sistema, tá? Não tem a ver com um ponto final, ou como dizem os jovens hoje, né, não tem a ver com a lacração, tipo, lacrou, né, terminou, encerrou a discussão. Pelo contrário, o escopo é sempre algo que permite, né, uma nova decisão, que vai permitir novas decisões e assim por diante. Como forma inatual, o escopo produz o seu outro lado, que são os meios. É diferente de meios e fins, né? Mas ele prefere usar a palavra escopo, tá? O outro lado do atual. Assim, as decisões podem ser observadas como meios para a consecução dos escopos. E daí que vem, segundo Luhmann, né, essa tradição da racionalidade instrumental e também da estratégica, né, da relação entre meios e fins. Chegando agora no item 4, ele vai tratar agora dos vínculos com o futuro. E essa parte agora volta a ser bem abstrata, bem profunda, tá? Olha que legal, galera. Ele começa assim, ó. As representações normais, as pessoas normais, né? Não a teoria dos sistemas, né? As outras teorias. As representações normais do tempo entendem o passado como concluído e não mais transformável. É aquela história, né? O que aconteceu, aconteceu, né? O passado você não pode mais mudar, mas o futuro você pode fazer diferente, né? Aquelas frases motivacionais, assim, né? Das pessoas normais, né? E o futuro é visto como algo aberto a transformações planejadas e também não planejadas, né? O futuro, ele sempre está entendido, do ponto de vista tradicional, como um horizonte aberto de possibilidades, às vezes planejadas, mas também possibilidades não planejadas. Entretanto, na teoria dos sistemas, o tempo é paradoxo, certo? O tempo é forma, o tempo não é substância e também não é uma categoria ontológica, né? Ou transcendental, usando uma expressão kantiana, né? O tempo é apenas unidade da diferença, sempre atual e inatual, entre passado e futuro. A questão, então, agora é entender como a decisão acopla e desacopla passado e futuro. Como é que a decisão se desvincula desse passado determinado, o que aconteceu, aconteceu, né? Para se vincular a um futuro que é indeterminado, tá? E aí, galera, a decisão, segundo Luhmann, tá? Ela sempre reconstrói o passado como uma possibilidade de escolha, como alternativas de decisão, né? A decisão produz a ilusão de sempre poder começar uma nova história. Ela reconstrói o futuro, reduzindo seletivamente suas possibilidades, tanto através dos escopos quanto da imaginação de riscos e perigos. Ela se auto-observa como livre dos vínculos do passado e exatamente por isso ela acredita, né, que vincula o futuro. Cara, interessantíssimo isso, né?
é um tipo de conhecimento muito diferente que Luhmann propõe aqui para nós. Esse acoplamento e desacoplamento entre passado e futuro acontece mediante a reconstrução do passado como alternativa de decisão, como possibilidade de escolha. Então, a decisão, pessoal, ela sempre coloca em estado de suspensão a memória do passado. É como se o que aconteceu, tipo assim, o que aconteceu, aconteceu, mas espera aí, a gente tem que tomar uma decisão. O que aconteceu vai ter qual sentido, certo? E esse que é um efeito interessante da decisão, é tornar indeterminado algo que é determinado. O passado, né? Ele é determinado, o que aconteceu, aconteceu, mas a decisão produz esse estado de indeterminação do passado e, ao mesmo tempo, produz, diante do futuro, que é sempre indeterminado, um estado de determinação. Olha o que a decisão faz, né? Não se pode revogar decisões, mas se pode corrigi-las mediante novas decisões. A organização, olha que conceito legal, a organização é a autopoiese da forma da segurança e da incerteza. E quanto mais informação, mais incerteza. Incerteza não só a respeito do futuro, mas também sobre um âmbito seletivo do passado. Estão percebendo, turma? Olha que profundidade, olha que coisa interessante, né? Quanto mais informações nós temos sobre o passado e sobre o que está acontecendo hoje na simultaneidade, meus caros, a gente não tem mais segurança, nós temos mais incerteza, na verdade, né? Porque é aí que a gente começa a ter a consciência do risco e do perigo que a nossa decisão está sempre submetida, né? Quanto mais conhecimento, mais incerteza, mais insegurança a gente passa a ter consciência. É por isso que Luhmann fala que o oposto ao risco não é a segurança, o oposto ao risco é o perigo, né, na perspectiva da observação, mas uma forma que a sociedade tem para lidar com o risco e o perigo não é a segurança, é a confiança. Olha que interessante. A gente constrói confiança na organização como uma forma de lidar com essa incerteza, tá? Mas ele não fala de confiança nessa parte do texto. Eu estava esperando que ele fosse tratar da confiança, mas ele vai recorrer a outras coisas, tá? Depois eu vou mostrar aqui para vocês. Esse é mais um motivo pelo qual eu acho que esse capítulo não foi concluído pelo Luhmann. Me parece que quando ele toca no risco, ele ia... Eu achei, olha, ele vai falar da confiança, mas ele não falou. Depois vem a questão da reflexividade, tá? O Luhmann costuma, nas outras obras, comentei com vocês no início, né, usar uma estratégia assim, de organização do seu texto, né, analisando primeiro, e ele está tratando aqui da diferença temporal, que é futuro e passado. Então ele usa assim, a diferença temporal, como é que reentra a diferença objetiva entre sistema e ambiente, entre alter e ego, e entre passado e futuro, na própria diferença entre passado e futuro. E aí depois vem a reflexividade, que é a aplicação da diferença passado e futuro na própria diferença entre passado e futuro. Tá? Então é nesse tópico que ele vai começar a fazer a seguinte pergunta: como a decisão se observa como uma não decisão para poder se desvincular também dela em relação ao futuro? Olha que pergunta, né? É a reflexividade, tá? É a decisão da decisão. Tipo, a decisão, ela se entende como decisão, ou esse ponto cego, né, da própria decisão, ele se torna necessário, ele se torna uma condição de possibilidade para essa desvinculação dela e a datação dela, né, para servir apenas de memória para uma futura decisão, tá? E aí Luhmann fala, ó, somente após a decisão se pode entender o que foi decidido. A decisão é uma relação retrospectiva com si mesma. Um computador, na visão dele, né, não aprende a fazer isso, porque uma máquina é determinada pelo passado da programação. Um passado esquematizado que produz um futuro igualmente esquematizado. Sistemas psíquicos e sociais são diferentes dos computadores, porque sistemas psíquicos e sociais têm memória seletiva, que permitem esquecer certas coisas para construir novas formas de sentido para novos eventos. Aqui é uma questão também polêmica, né? Porque na época de Luhmann não havia ainda a noção da inteligência artificial como está tendo hoje com essa habilidade de aprendizado, entendem?
E aí o aprendizado, meus caros, talvez ele pressupõe também um pouco dessa construção seletiva da memória, né? Então eu não sei até que ponto, por exemplo, o ChatGPT consegue esquecer uma informação errada, né? E portanto, construir, né, novas formas de sentido para novos eventos. Mas veja, essa é uma questão também que poderia ser hoje questionada, né? Na época de Luhmann, as máquinas, o conceito de inteligência artificial não tinha ainda essa noção, né, da habilidade de autoaprendizado. Hoje, o pessoal, alguns especialistas falam que tem, né? Mas eu também não sei se tem dessa forma, não sei. A decisão mantém as alternativas de escolha em estado de contingência para se afirmar a si mesma como definitiva. Veja, é por isso que a gente aceita a decisão, né? A gente aceita a decisão porque antes da decisão as alternativas eram contingentes e depois da decisão essas alternativas elas são fechadas, olha o paradoxo, né? Como alternativa correta. E somente uma nova decisão é que pode corrigir se essa decisão estiver errada. Então a decisão nada mais é do que a dissolução de uma indeterminação autoproduzida. Pá, olha só, que frase, galera. A decisão é a dissolução de uma indeterminação produzida por ela mesma. É ela mesma que constrói a situação de indecidibilidade para justificar a si mesma como a decisão daquele caso. Percebe, pessoal, como isso é interessante? Pense num processo judicial, né? Quantas sentenças poderiam ser dadas rapidamente, mas o simples fato de você criar esse jogo, né, entre argumentos do autor, argumentos do réu, instrução probatória do autor, instrução probatória do réu, opinião do Ministério Público, quando é o caso de intervenção do Ministério Público, né, para depois se chegar numa sentença, cria uma situação de indecidibilidade provisória daquele caso, mesmo que as pessoas digam assim, não, esse caso aqui, essa ação já é ganha, ou essa ação já é perdida, né? Tu tem uma construção de um jogo de indecidibilidade que é o que justifica a decisão, segundo Luhmann, tá? É muito legal pensar essa autorreferência, né, da decisão, e ao mesmo tempo uma forma de pensamento bem diferente, né, daquilo que tradicionalmente nós somos acostumados a pensar. E aí, pessoal, a partir do item 5, reparem que eu estou indo bem rapidinho agora, tá? Para a gente não dedicar mais tempo depois, num diálogo, né? Em questionamentos, etc. Tá? No ponto 5, o Luhmann vai sinalizar aquilo que ele chama de pontos de apoio ou de orientação da decisão. Tá? Que é a seguinte questão, né? Se a decisão produz certeza e incerteza, como que ela constrói a identidade como uma decisão segura, como algo de segurança, né? No fundo aqui, pessoal, é a questão da explicação dessa própria decisão, né? Dos fundamentos da decisão, da racionalidade dessa decisão, certo? É um ponto, digamos assim, que poderia sinalizar para uma preocupação de Luhmann a um fundamento substancial, né, de uma decisão, certo? E ele coloca, galera, é um susto aqui, porque a gente espera que Luhmann vai falar em alguma coisa aqui, tipo, na economia é o lucro, ou a eficiência da gestão, né? No direito é a justiça, né? Na política é o poder, sabe aquela coisa assim, né? A vontade do povo, sabe que vocês conhecem Luhmann, né? Luhmann não tem esses finais felizes, certo? Esses finais transcendentalizados, né? O Luhmann vai colocar, olha só, o que sustenta a decisão, pessoal, os pontos cruciais, né, de orientação, eles são ou ancorados no passado, na forma da programação condicional, ou diferidos no futuro, na forma da programação finalística, tá? Programação condicional e finalística, turma, é um termo que vai estar num próximo capítulo desse livro, então nós vamos deixar essa parte mais adiante, vocês vão ver, vai ter um professor e pesquisador que vai explicar isso com todos os detalhes para vocês, tá? Mas assim, só para dar uma palhinha, né? A programação condicional é aquele tipo de programação como o direito, que acontece com aquela lógica do se isso, então isto. Se matar alguém, então pena de 6 a 12 anos, ou seja, é algo que se refere sempre ao passado, né? Se alguém causar dano a outrem, então pratica ato ilícito com o dever de indenizar, percebe? É algo referido ao passado. E a programação finalística é aquela referida a um objetivo,
a um telos, a um escopo, né? Que tem a ver, portanto, com algo que a gente quer para o futuro. Por exemplo, a gente quer evitar danos, né? Então a gente usa uma imagem do futuro, de riscos e perigos que podem acontecer no futuro, para justificar uma decisão no presente, por exemplo, tá? Então esses dois tipos de programação são os pontos cruciais, né, que Luhmann identifica como essa base de fundamentação, né, das decisões das organizações, tá? Depois ele experimenta um pouco a forma, variação e redundância. Aí ele fala assim, ó, as decisões repetitivas são as racionais. É aquela questão que o Waber colocou agora há pouco, né? Repara como os tribunais, eles tendem a nunca explicitar que eles estão mudando a orientação jurisprudencial. Eles têm uma tendência a tentar mostrar a sua interpretação, mesmo havendo uma ruptura com precedentes, né? Como se estivesse numa relação de continuidade. Porque, segundo Luhmann, decisões repetitivas são racionais. As inovadoras precisam suportar o risco da novidade mediante a argumentação. Olha só, que legal, hein? Que choque de realidade que Luhmann dá para nós, né? Outros pontos bem legais, galera, que faz muito sentido na prática, tá? Ainda mais, quem trabalha em organizações que toma decisões importantes já viu isso na pele, galera. Luhmann tem razão. Datas e prazos, galera, se tu for ver, na prática, na realidade, né, a qualidade de uma decisão nem sempre ela está referida à qualidade da informação, da base de informação que ela leva em consideração, da complexidade, da sofisticação dos seus argumentos, tá? Segundo Luhmann, na realidade, turma, cumprir o prazo é praticamente um sinônimo de eficácia de decisão. Que legal isso, né? Chega a ser até um pouco engraçado, ó. O Luhmann pergunta, ó, como as organizações organizam as decisões sobre a diferença entre sistema e ambiente, sobre a diferença entre auto e heterorreferência, né? A data da decisão indica o seu momento determinado e os prazos indicam o espaço de tempo no qual a decisão precisa ser apresentada. E olha só, galera, a eficácia da decisão se mede pelo cumprimento das datas e prazos. E, galera, é verdade isso. Muitas vezes a gente usa a falta de prazo como uma justificativa plenamente aceitável de uma decisão que não foi da melhor qualidade possível. Não é verdade, pessoal? Não é verdade? Olha no direito as decisões liminares. Repare que o caráter provisório de uma liminar, ela acontece justamente porque ainda não há o tempo necessário para ouvir os argumentos, para ter o contraditório e a ampla defesa necessária para uma decisão de melhor qualidade. E por isso que a gente aceita a liminar, percebem? A gente aceita por quê? Porque a gente aceita que a liminar ela é tomada num prazo de urgência, baseada apenas na verossimilhança, né, do direito e na ameaça de um dano irreparável, e por isso que a gente aceita, pessoal. Olha que interessante, percebem? Não é tanto pelo fundamento, né, que está escrito lá e tal, tá? É legal perceberem como Luhmann coloca toda essa problemática, né, de uma forma assim diferente e muito inovadora, né, para a tradição do pensamento jurídico, tá? As datas e prazos funcionam como um contrassigno, um código secundário que duplica a forma da decisão, que é passado e futuro, né, em decisão no prazo e decisão fora no prazo. E a qualidade da decisão depende muito do cumprimento dos prazos. E a falta de qualidade pode ser racionalmente justificada pela quantidade de tempo definida pelo prazo, tá? E ó, galera, confia em mim, isso realmente acontece. Muitas vezes a gente toma decisões super arriscadas, tipo, olha, a gente não tem base, a gente não tem as informações necessárias para uma decisão mais segura, com mais domínio do que está sendo feito, tá? Mas a gente diz, olha, com base no conhecimento atual, né, nesse tempo, com esse prazo, com essa necessidade de decidir hoje ou até amanhã, é isso que é o melhor que pode ser feito hoje. E a gente toma a decisão. E qualquer coisa, amanhã a gente toma uma nova decisão para corrigir essa anterior e diz, é que a gente não sabia tal fato. Perceberam? Não é assim que acontece, turma? É bem assim. Relé. É a retransmissão de decisões nas novas decisões. Isso aqui tem a ver com a memória da organização, não com a memória individual dos membros, tá?
os resultados de decisões do passado devem existir como pressuposto para novas decisões. Isso aqui é uma outra âncora importante da decisão, tá? Então olha só, nós temos a programação condicional finalística, nós temos as datas e os prazos, e nós temos essa questão que ele chama de Luhmann traz, né, da teoria da organização, talvez de origem francesa, eu não tenho um conhecimento aprofundado sobre isso, tá? Que é essa questão de uma estruturação da história, né, das decisões da organização, e você mostrar que a sua organização ela está repetindo essa mesma estrutura temporal, né, de decisões do para novas decisões. Tá? É curioso que Luhmann, sendo um cara da área do direito, não dá um exemplo aqui, né, dos precedentes jurisprudenciais, que me parece que seria um exemplo bem interessante, né? Como a racionalidade da decisão judicial ela se sustenta hoje de uma forma muito poderosa, se vocês concordarem comigo, tá? Nos precedentes, né? Concordam? Mas Luhmann não dá isso como exemplo, ele fala isso, né, de uma forma totalmente abstrata, assim, né? E estamos chegando no final, tá, pessoal? Mais 3 slides apenas, os 3 últimos tópicos. O tópico número 7, Luhmann vai desconstruir, como ele sempre desconstrói, isso não é novidade, tá? Para os leitores de Luhmann, né? A noção de causalidade, tá? Vocês lembram que causalidade, desde Aristóteles, né, desde a metafísica de Aristóteles, ela é vou usar uma expressão kantiana, né, uma categoria de entendimento assim, muito importante, né, da ciência. A relação de causa eficiente, causa final, né, a causalidade como uma relação entre o passado e o futuro, entre uma causa que está no passado, um efeito que se produz no futuro, esse futuro visto como passado, né? Ou então da causalidade final, que é a noção da intencionalidade, né? A intenção que se tem de fazer algo como uma causa que justifica, né, as decisões. Turma, em Luhmann, isso vai ser colocado como um esquema de observação e não como algo que faz parte da natureza, tá? Então não se trata aqui de ciências sociais, ciências exatas, né? Não, para Luhmann a causalidade ela é um esquema de observação, inclusive nas ciências exatas, tá? E ele fala disso de uma forma muito interessante, tanto na ciência da sociedade, quanto na sociologia do risco, e ele volta para esse assunto também no direito da sociedade. Tá? Quando o Luhmann fala da imputação no direito, né, o Luhmann ele explica a diferença entre causalidade e imputação, e como a imputação, que é algo visto como normalmente das ciências humanas, das ciências sociais, né, é na realidade uma questão que envolve a própria diferença de sistema e ambiente, a própria estrutura, né, comunicativa do sistema é que realiza essa imputação. Então a gente tem, pelo menos em 3 grandes obras, né, de Luhmann, esse assunto da causalidade que é bem interessante. E agora, nessa quarta obra, nesse quarto momento, né, organização e decisão, ele volta a desconstruir essa questão da causalidade. E olha o que ele diz a causalidade, pessoal, que não é novidade, tá? Para Luhmann, a causalidade é uma atribuição de efeitos a causas de modo seletivo no tempo. Causas passadas conectadas a efeitos futuros. A causalidade organiza no tempo o que é passado e o que é futuro. Ela separa, né? Ela ajuda a organizar. E ela é, portanto, nada mais do que um esquema de observação. E a causalidade ela também tem um paradoxo, porque a causalidade ela não é causa e nem efeito. Né? Se você perguntar qual é a causa da causalidade, né? não existe. É um paradoxo isso, né? Ou qual é o efeito da causalidade, né? É um paradoxo, tá? Então a causalidade, para Luhmann, ela é importante na decisão, porque ela materializa os componentes, olha só, ilusórios da causalidade. Essa afirmação ela está escrita, tá, no texto. Os componentes ilusórios da causalidade, essa imagem, né, que a decisão constrói para atribuir sentido a algo que é contingente. Tá? A decisão afirma a sua racionalidade substancial com base na causalidade, que ela mesma decide atribuir aos efeitos. Tá? Então, a relação entre causa e efeito ela não é independente da decisão. Claro que a decisão, ela usa a causalidade como um fundamento de si mesma, né? Mas na verdade a decisão é que está construindo, é que está realizando
essa atribuição de causalidade para se justificar a si mesma como uma decisão correta, tá? Mas é algo, portanto, desconstruível, né, na teoria dos sistemas de Luhmann. E o último tópico, turma, Luhmann resgata, né, a sua questão central da teoria dos sistemas, que é a questão da redução de complexidade, né? Por que existem sistemas, né? Por que ele usa essa noção de sistemas, tá? Que tem a ver com esse esforço, né? Essa estratégia de redução de complexidade. E aí ele repete isso em relação à organização e decisão. Ó, olha só que legal o resumo que ele faz aqui no final. Ó. A decisão é projeção do seu tempo no tempo universal estruturado da sociedade. Reduz a complexidade do ambiente para a organização e aumenta a complexidade do ambiente para os demais sistemas. Produz certeza e incerteza. Transforma certeza e incerteza para, paradoxalmente, afirmar-se como certeza. E é justamente essa decisão certa para si mesma, né, para a organização, que vai gerar mais incerteza para as demais organizações e para os demais sistemas sociais. Tá? E é assim que a sociedade continua, né, nesse processo, né, de produção e de redução de complexidade. Paradoxal, né? Redução e produção de complexidade ao mesmo tempo. A autopoiesia da decisão está em manter sempre abertas as condições e possibilidade da decisão, que é a incerteza, e que aí vai ser o tópico, né, do próximo capítulo, que é sobre a absorção de incerteza, que aí nós vamos ter essa aula, né, com outros pesquisadores. Se não me engano é a Fernanda Brusanello e não lembro mais quem que vai estar junto, não lembro se é o Arthur ou se é outro pesquisador que é legal, que vai então tratar desse assunto, tá? Então olha que legal, o Luhmann aqui ele já conecta, né, a próxima problemática, que é como a decisão e a organização absorve essa incerteza, tá? E pessoal, para concluir agora então essa reflexão, tá? Olha que legal, galera. Para Luhmann, nessa relação temporal, a decisão ela tem um limite. E o limite o limite da decisão é manter sempre abertas as condições e possibilidades de si mesmas. Então uma decisão ela pode até decidir restringir as suas possibilidades. Por exemplo, fazendo um contrato. Um contrato é uma forma de você restringir possibilidades, percebe? A gente pode fazer um contrato que restringe o âmbito das possibilidades de decisão. Então o contrato ele pode dizer, olha, isso aqui está fora de questão, porque já está escrito ali no contrato. Você pode decidir sobre outras coisas, mas isso aqui, objeto do contrato, está fora de decisão. Mas a decisão, ainda assim, ela tem que ter uma margem de escolha. Ela precisa ter essa margem de uma nova possibilidade de decisão. Tá? Nem que seja corrigir a decisão passada. Nem que seja uma decisão que busque anular, por exemplo, uma decisão passada. Mas essa decisão nunca será, digamos assim, nunca vai desaparecer, né, da memória e da história do sistema. E aí, pessoal, alguns impactos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu julgo que eles são muito básicos para quem é já da área, assim, né? Para quem já tem leituras, né, da teoria dos sistemas, mas eu gostaria de sinalizar eles aqui também, até para efeitos assim, né, de deixar registrado assim, né, impactos que são muito importantes na tradição do pensamento sociológico. Primeiro, ruptura com as teorias genealógicas que estudam os fundamentos, a origem fundante ou inaugural das organizações, né? A organização, ela decide também sobre o seu próprio fundamento inaugural. Tá? A organização ela só não pode decidir sobre a diferença entre decisão e organização, porque é o seu paradoxo autoconstitutivo. Mas ela pode mudar, inclusive, o seu próprio fundamento. Certo? Querem ver um exemplo disso, pessoal? Ó, se vocês pegarem a cultura das empresas, das organizações empresariais lucrativas, tá? Ali dos anos 70, na época de Milton Friedman, que é o surgimento do neoliberalismo, aquela coisa assim, tá? Cara, o objetivo das empresas é maximização dos lucros para os acionistas. É isso, tá? Ó, repara, a cultura organizacional, turma, no campo empresarial, não estamos falando de universidades, de outras organizações, né? Igrejas, tribunais, não só igrejas, templos, né? Qualquer culto, né? Templos, etc. Tá? Hospitais, assim por diante, tá? Mas falando de organizações especificamente empresariais, galera, era maximizar o lucro
né, para os acionistas. Muito bem. Hoje, repara que depois de anos de uma certa cultura de valorização dos direitos humanos em nível global, tá? Não vamos pensar isso só em nível nacional, tá? Vamos pensar em termos assim globais. Um pouquinho de cultura de valorização dos direitos humanos, pelo menos em termos de marketing, né? Na realidade talvez seja diferente, mas o marketing hoje vende muito, né? Essa questão de direitos humanos, do papel social das empresas e do papel ambiental das empresas. Repare que hoje virou moda, né? Essas grandes organizações buscarem aquela certificação ESG. É isso, pessoal? Me ajude a lembrar se é isso mesmo. ESG, que é Environmental, Social e não sei o que, Governance, alguma coisa assim, sabe? Que é tipo uma novidade, né, na cultura das organizações, que coloca um fundamento novo, que é completamente diferente daquele... Tá, não é tão diferente assim, né? Porque continua sendo lucro, continua sendo maximizar riqueza, tá? Mas que muda como se fosse retroativamente até o objetivo, né? Até tanto o sentido quanto o objetivo, né, de uma organização, tá? E se isso acontece no meio empresarial, turma, isso pode acontecer também no Supremo Tribunal Federal, percebe? O Supremo hoje ele é guardião da Constituição Federal? Não sei se é exatamente isso, né? Porque esse sentido ele pode inclusive mudar ou ser mudado, transformado, né, pela própria organização, né? Se for ver as Supremas Cortes, elas nem sempre tiveram esse significado, né? Às vezes ela está aí só, como é que se diz? Fazendo uma contenção de danos, né? Ou estabelecendo uma mediação entre os poderes, enfim, tu tem outras possibilidades, né, de entender isso. Outra questão, outro impacto que é muito forte, galera, é uma ruptura total com a noção de finalidade de Max Weber, né, como orientação para o agir, né? Então aquelas noções de racionalidade instrumental e estratégica em Luhmann, isso aqui também produz uma transformação significativa. E a noção de burocracia, meus caros, também muda muito, tá? E esse é um tópico que Luhmann, talvez com mais tempo, né, ele enfrentaria melhor essa questão. Porque o Luhmann é um cara que conhece isso. O Luhmann fala muito de burocracia lá na sociologia do risco, certo? Como uma estratégia, né, de lidar o risco nas organizações. Mas aqui que ele está falando de organizações, ele não fala tanto de burocracia, repara? Então, mas ao mesmo tempo, a gente já percebe que é uma ruptura total, né? Porque é muito mais complexo. Repara que em Max Weber a racionalidade está ligada à burocracia. Em Luhmann, essa racionalidade está ligada a uma estrutura super complexa, que envolve memória, passado e futuro, envolve seletividade, causalidade, datas, prazos, pontos de apoio, né? Que é a orientação, a programação condicional, a programação finalística. Repararam? É muito mais complexo, né, do que uma noção apenas de uma repetição seriada, né, que é o que Max Weber chama de burocracia, né, das decisões, como uma forma de você, assim, evitar, né, a cultura patrimonialista ou personalista, né, dessa referência ao indivíduo, tá bom? Então, pessoal, fiz rapidinho a apresentação, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês, e aí agora a gente encerra nossa fala para a gente fazer um diálogo, enfim, né, trocar umas ideias, fazer aquilo que o professor Arthur achar que é mais adequado fazer. Agora, essa questão da causalidade, ó, isso aqui é uma coisa legal, porque eu vou pensar sempre no campo do direito, se vocês me permitem, tá? Repara que a causalidade no direito, um dos lugares, assim, né, do direito em que a causalidade ela é muito bem trabalhada e muito importante, que tem um impacto muito grande, é no Instituto da Responsabilidade Civil, concordam? Então você atribuir, por exemplo, a culpa, né, pela prática de um dano a uma pessoa ou a outra, né? Imagine uma coisa muito simples, um acidente de trânsito. Quem que foi o culpado? Quem que vai ter que pagar a indenização, né, do dano, o conserto do outro carro, dos danos, etc. Então repare que o direito, ele, na responsabilidade civil, ele leva muito a sério essa questão da causalidade para entender quem foi o causador e quem, né, foi a vítima, né, do dano. E justamente essa relação de causa e efeito entre uma ação ou uma omissão voluntária, né, é o que vai produzir essa atribuição da culpa ao agente, né, causador desse dano. No campo do direito penal, mesma coisa. Se não me falha a memória, faz muitos anos que eu estudava isso, né,
O artigo 13 do Código Penal também define a causalidade, né, na esfera penal, né? Quem é da área, quem está estudando isso, corrige nós agora, tá? A causa, ele fala assim, a causa é a condição sine qua non para a realização do efeito e tal, sabe? Então a gente tem no direito essas referências que são bem importantes. Muito bem. Mas aí vem Luhmann e mostra para nós uma coisa que é muito, muito interessante. Como é arbitrária essa causalidade que a gente chama de causalidade, mas que na verdade é uma imputação, é uma atribuição de efeito. Porque repara, se a gente pegar, por exemplo, no campo do trânsito, a responsabilidade civil no trânsito, né? A pessoa que causa dano a outrem, tá? Antigamente era só a pessoa física que estava dirigindo o carro, né? Hoje pode ser o dono a empresa que é a dona do carro, o CNPJ, né? Agora, se esse carro vazar óleo e produzir uma contaminação do meio ambiente, repara, tu tem uma relação de causalidade, pessoal, que é muito mais ampla do que aquela relação de causa e efeito, digamos assim, aristotélica clássica. Porque hoje você pode pegar, inclusive, a pessoa que poderia ser beneficiária daquele óleo que estava no carro, tá? E que vazou e que degradou o meio ambiente. Se a gente for pensar a responsabilidade nesse âmbito ambiental hoje, galera, ali já ficou evidente que se trata de imputação, porque o responsável por danos ambientais não é mais apenas o causador do dano, é qualquer pessoa que de alguma forma se beneficiou daquele dano, né? A gente chama isso de responsabilidade baseada no risco, né? Ou no risco criado, risco... tem umas nomenclaturas assim. E repara, isso é atribuição e é contingente, né? O Luhmann tem razão. A decisão em cada época, ela pode transformar, né, a própria noção de causalidade como um esquema de observação mais ou menos arbitrário, mais ou menos contingente, tem um fundamento para isso, né? Mas historicamente é contingente e que começa a apontar, digamos assim, essa causalidade para uma relação que antigamente não era causa e efeito. Antigamente era uma coisa que não tinha nada a ver. Se vocês pensarem hoje no direito dos animais, né? Cara, na época anterior aos romanos, né? Há histórias, né, de que se um animal produzisse dano a outrem, né, o animal era que era responsável, o animal que era sacrificado, né, por um eventual dano assim praticado a alguém, tá? E hoje com o direito dos animais, tu tem que começar a pensar também em obrigações de repente. E aí tu vai mexer de novo nessa causalidade. Repara que Luhmann não diz o que é para fazer, o que não é para fazer, mas ele mostra como se dá esse processo, né, de contingência na construção daquilo, da atribuição que a gente chama de causalidade. Né, Valber? Totalmente contingente, assim. Olha quanta ideia de tese de doutorado que sai daqui, né? Olha só. Num capítulo só, várias teses de doutorado podem sair daqui, né? Bom ver vocês também. Valeu, pessoal. Um abraço.